Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Nessa conexão, a conversa é sobre turismo, turismo empreendedor, de hotéis e turismo espalhado pelo Brasil. A gente vai conversar com um jovem empreendedor, Charbel. Tenho certeza absoluta que vocês vão curtir muito esse papo. Oi pessoal, que bom que vocês estão acompanhando mais um Conexão 21. Olha, fica alguns recados aqui. Primeiro, se você está assistindo a gente no YouTube, não deixa de se inscrever no canal e curtir o nosso vídeo. Lembrando que no YouTube vão as edições completas e na televisão fica um pouquinho mais curtinho aqui na TV Max. Quero fazer um agradecimento muito especial ao Hotel Fairmont, que nos acolhe, que oferece esse ambiente aqui mágico para a gente fazer as nossas gravações. A turma da Simples, na pessoa do Rawan, que é nosso principal motivador e patrocinador, e um amigo querido, um parceiro querido, desde o episódio 0 no Conexão 21. Faço um agradecimento muito especial também ao Cicobi Empresas, que nos apoia, e também ao Sesc Senac, que nos dá um apoio aqui para a gente realizar o Conexão 21. Turma, tenho certeza que vocês vão gostar das edições de hoje. Fiquem ligados. Pessoal, mais uma conexão muito especial. Charbel, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar participando aqui do Conexão 21. E antes de mais nada, saudações tricolores. Essa sessão de gravação aqui foi abençoada, só tricolor participando, só alegria. Mas brincadeira à parte, Charbel, fala um pouquinho aqui para a turma que nos assiste da sua trajetória, conta um pouco aí de quem é você. Claro, primeiro eu agradeço o convite aí, tá podendo compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Curta ainda, sou novo, 24 anos, mas acredito que já tive aí algumas experiências e acho... Com muita coisa para contar já. Muita coisa para contar, falta a nossa Libertadores que esse ano vem. Esse ano vem. Mas acho importante estar compartilhando, né? Principalmente para os jovens, né? Hoje a gente vive num país, mas um mundo tão ambíguo, né? Tantas delimitações, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E acho que a gente poder clarear um pouquinho com o que a gente vive é sempre importante. Minha trajetória começa, vou voltar lá atrás, com esporte, com futebol. Então, até os 18 anos joguei e fiz o high school nos Estados Unidos, com bolsa pelo futebol. Pô, que bacana. Soccer, né, lá. Soccer. Então, o futebol, o esporte conseguiu me dar uma visão que hoje eu trago para o mundo corporativo, né? Uma visão de liderança, de gestão de equipe, e acredito que 90% das coisas que aconteceu foi devido ao esporte. Passando isso, em 2018, comecei a cursar administração aqui no Rio, no IBMEC. Durante essa trajetória, fundei ali, foi minha primeira experiência empreendedora. Começou com a empresa júnior na universidade, e ali no meio a gente viu uma oportunidade no agronegócio. A gente fundou, eu e um amigo, também da empresa júnior da universidade, a gente fundou uma agrotech. Bacana. Então, no centro do Rio, algo que nunca tinha vivido. Inusitado. Inusitado, vamos para o agro, vender para o campo, mas saindo uma solução da cidade. Então, ali a gente descobriu um meio, a gente fundou a IB Online. Era um modelo onde conectava compradores com vendedores, pequenos produtores. Então, a gente deu saída aos produtos, onde os pequenos produtores... Fez um escoamento para a turma, né? Um canal de venda. Um canal de venda, onde o excedente era a principal dor deles. Então a gente conseguiu fazer essa conexão, foi bem sucedido, e ali em 2020 a gente se deparou com o início do Covid-19, né? A pandemia, onde a gente precisou reprogramar um pouco ali das nossas vidas. Ele com a empresa dele, e ali é onde começou a minha trajetória com a hotelaria, com o turismo. A gente já tinha uma operação de um hotel no Nordeste, era do meu avô, em 2018 ele veio a falecer, de 2018 até 2020, estava num processo transitório, uma equipe externa,
E aí, nesse momento, eu falei, a gente está num momento meio inusitado, e eu acho que não há momento melhor para talvez poder errar do que algo que nunca aconteceu na face da Terra. Pra experimentar, né? Não tinha certo, não tinha errado naquele momento, mas eu falei, é preciso alguém da família ter um olhar mais clínico para a operação. A gente precisa fazer uma contenção, precisa fazer uma reestruturação. E lá fui eu. Fui me aventurar ali na hotelaria, no turismo, mas com muita condizência de que a gente precisava fazer o certo. Errar não era um caminho. Não era uma opção. Não era uma opção. No final do dia a gente precisava ter mais certeza que acertou. Bem, ali começou um hotel de 100 quartos, na época 118 funcionários, sem entrar em questões operacionais e de eficiência, mas era muita gente entrando num momento de crise, o maior que a gente já viu até hoje. E ali foi onde eu precisei colocar a mão na massa. 2018 até 2022 foi onde eu fiquei na operação, então a gente pegou um produto que estava em 56º no TripAdvisor, a gente colocou entre os 8 melhores da região, é um hotel em Porto Seguro, a gente ficou muito bem ranqueado junto a hotéis de renome de Trancoso, Arraial da Ajuda. Bacana. Então a gente conseguiu criar ali uma cultura, uns processos que faziam sentido para a hospitalidade. E ali é legal, né? Que o hotel é de gente para gente. A gente está aqui nesse ambiente fantástico, né? do Fairmont, e a hospitalidade aqui, acho que você passando ali no lobby do hotel, a gente já sente. E isso é de fato o que faz a hotelaria ser grande, independentemente... O acolhimento, O acolhimento. Pode ser aquele hotel beira de estrada, se ele tiver um acolhimento fantástico, ele passa a ser uma melhor experiência. Sua referência ali. Exatamente. É isso mesmo. E isso a gente conseguiu levar para lá com um resultado fantástico. Em 2022, eu decidi que a gente entendeu que o modelo fez sentido para lá, deu certo, e a gente olhou para uma expansão do negócio. Saiu ali uma operação mais familiar, a gente com outros 2 sócios olhou para uma escala maior, e o Rio de Janeiro, eu falei, eu sou carioca, sou de Niterói, o Rio de Janeiro, de Niterói falam que o que tem de bonito é a vista para o Rio, né? E não é à toa. Maldade isso, mas tudo bem. É verdade. Abria a janela, olhava para o Cristo, Pão de Açúcar, e aquilo sempre foi lindo, maravilhoso. Eu falei, poxa, se tem alguma coisa que Tá aqui, por né? si só a hospitalidade é fantástica, é essa vista, né? Você já é bem recebido. Então eu falei, tá na hora da gente voltar a olhar para o Rio de Janeiro. Do final do ano para esse ano a gente fez estruturação, estudos de mercado, estamos na fase de montar a equipe aqui. Dá spoiler, dá spoiler. Sentou aqui, tem que dar spoiler. Já dando. A gente já está fazendo algumas contratações e algumas operações já com bom andamento para a gente estar dando seguimento nesse segundo semestre. Então, minha trajetória é dessa forma. Quer dizer, vai ter novidade no segundo semestre agora? Tem, principalmente aqui para o Rio, né? A gente acredita muito em trazer um pouquinho. Eu falo, são 2 lugares fantásticos de hospitalidade e de experiência: o Nordeste, a Bahia e o Rio de Janeiro. Se falar de Brasil, são 2 lugares que... Não, são referências turísticas, né? Assim, esse turismo talvez um pouco mais quente, de praia, Exatamente. Né, mais humano. Você tem lá no Sul também que é fantástico, mas é um outro perfil. Mas esse viés aí de Nordeste e Rio de Janeiro é bem assim mesmo. Juntou os dois, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, não tem mesmo. Então a gente acredita muito nessa junção, né, das 2 regiões, das 2 conexões. E, bem, um pouquinho da minha trajetória, começa lá atrás com o esporte, indo para o Javier, olha só, você estava falando aí, eu estava pensando assim, enfim, sou tricolor, sou apaixonado por futebol e eu amo metáforas de futebol, né, para tudo. Então, assim, quando você está falando assim, não, estou organizando o time, se você não tiver um time que saiba o seu objetivo, esteja bem orquestrado, bem treinado para jogar, para funcionar bem, a exemplo do dinizismo, então, para aproveitar aqui, isso aí faz toda a diferença, né? Claro. E eu acho que essa experiência que você teve com o soccer lá nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos é exatamente isso, né? Aquele foco, o objetivo, é treinar, e isso daí acredito que tenha te ajudado muito na tua vida empresarial aí. Claro, eu trago um pouco da filosofia do americano, de treinar, e indo para a parte de gestão, a gente traz o Falcone como referência, né? Exato. Em cima dos resultados, o que importa é o resultado, fato.
Mas para a gente ter esse resultado, tem toda a parte do back, digamos assim. Exatamente. Você tem que construir o resultado. O enredo. Né? O resultado não é uma como é que se diz? Não é algo que surgiu ali. Claro. É uma construção. É um processo e a gente tem que dar chance ao processo. Uma filosofia que eu sempre gostava muito de usar lá no hotel era, trazendo de novo do esporte, era do All Blacks, né? Quem recebe essa camisa ou esse crachá hoje, um dia todo mundo sai. É fato. Vai, procura, ninguém é eterno, tanto na vida nem em empresa. E quando a gente muda, a gente precisa deixar essa camisa ou esse crachá num patamar melhor do que a gente recebeu. Não, e uma coisa que eu acho que é muito bacana, que você com certeza ou já está vivendo, vai viver isso aí com o seu time, é o seguinte, é o cara que sai também, mas quando ele sai, ele é reconhecido. Não, esse cara trabalhou lá. Sim. Eu sei qual é o nível da turma, sabe, assim, aquilo começa, ter passado pelo seu time passa a ser uma referência, passa a ser um negócio pesado dentro do mercado. E aí gera objeto de desejo. Todo mundo quer ir jogar ali, né? Exato. Tanto quer vir quanto quer pegar, né? Então a gente começa a criar uma cultura reconhecida no mercado, obviamente porque os resultados estão acontecendo. Então, quando a gente consegue inserir isso e sair só do falar para o executar, começa a criar ali uma atmosfera diferente. Isso aconteceu lá no hotel, a gente conseguiu níveis NPS, por exemplo, uma métrica que quando eu entrei na pandemia, acho que a empresa lá que vendia o sistema de NPS achou que eu era doido, né? O hotel fechado, sem ninguém, sem hóspede, o cara fechou um pacote de pesquisa de satisfação. Na verdade, foi para entender como que os clientes que passaram por lá... Posicionar naquele momento. Exatamente. Como que você pode... Identificar quais eram as oportunidades de melhoria. E o momento ali foi fato. A gente nunca houve uma situação onde você poderia olhar para dentro da sua empresa como na pandemia. Não tinha ninguém de fora, não tinha hóspede, não tinha compras a fazer. Então a gente pode rever nossos processos e identificar o que pode melhorar. Então a gente sai mais forte. Exatamente, sai mais forte. Você se prepara para o momento certo, né? Para dar aquela arrancada, enfim, como eu acredito que tenha acontecido aí com vocês. Exatamente. Assim, o Charbel, assim, a gente começou a gravar o Conexão 21 aqui no Fairmont, e o Michael aqui do Fairmont é um grande incentivador, e a gente começou a gravar na pandemia, 2 anos, quase 3 anos atrás, e cara, dava pena, né? Dava pena você entrar num hotel maravilhoso desse aqui e não vazio. Ter ninguém. E ele falava assim, não, cara, não fica com pena, a gente está treinando a equipe, a gente está mantendo a equipe, a gente está assim, porque isso vai passar, em algum momento isso vai passar e a coisa vai acontecer. E quando acontecer, a gente vai estar ainda muito mais preparado do que está hoje. Eu acho que essa questão que você levantou de você entender o cenário, não era um cenário fácil, não era um cenário simples, era um cenário caótico para todo mundo, mas aproveitar aquele momento para, sabe, o que eu consigo fazer agora para ficar mais forte ainda. Isso daí assim, bom, parabéns aí por essa visão. Isso daí é uma sacada gigante na gestão do negócio. E o momento, exatamente. Você usou o exemplo, o Conexão 21 começou quando não tinha ninguém aqui e está até hoje. Então você cria vínculos em momentos difíceis. E essa foi outro ponto que a gente colocou muito durante a pandemia, que era momentos fáceis é tranquilo você criar laços, criar parceria. Agora e nos momentos difíceis? Aí que você vê quem é que está dando a mão, quem é que apoia, quem é que está junto com a causa. Então, isso foi um fato que a gente fez com os fornecedores. A gente teve um momento que era o café com o fornecedor. Pô, que bacana. Então, a situação tá ruim, hoje não tem como, mas a gente consegue criar essa projeção para daqui a tanto tempo. Tamo junto? Tamo. Então, vamos firme. Essas pessoas estão com a gente até hoje. Exatamente. Você cria um laço ali que, assim, é duradouro, né? Exato. Uma relação efetivamente de parceria, que é como você falou. Assim, você tem aquele momento ali de que não tá bom, mas também não tá bom para ninguém. Se você se juntar e der as mãos e fortalecer aquilo ali, vai ficar bom para todo mundo. Né? Claro. Agora, mas conta, dá spoiler. Você está falando pouco das novidades aqui no Rio. Pode falar ou não pode falar? Não, então, hoje a gente terminou a fase de estudo, né? Uma das coisas que eu acho que... Quando é que sai o hotel? Mas todo mundo quer saber isso. Quando é que sai o hotel? Acho que início de setembro ali a gente já consegue ter uma operação estruturada, mas acho que quando a gente fala quando a turma estiver vendo, o hotel já está... Setembro, né? Por aí.
A gente só não entra muito que é fases finais de negociação, a gente fez os NDAs, mas quando a gente fala de Rio de Janeiro, a gente olha um histórico, né? Então, a gente fez um processo de estudo, principalmente político quanto econômico, para o Rio de Janeiro. Então, depois a gente até vai divulgar esse estudo, até mando. A gente pegou algumas pessoas de renome do mercado para estar auxiliando a gente nisso. E, graças a Deus, hoje a gente consegue ver uma projeção boa para o Rio, né? E vamos combinar uma coisa, então? Vou já botar logo um compromisso no ar aqui para não ter como dizer não. O pessoal do Fairmont aqui não é ciumento, não, tá? Então, quando você inaugurar nem é concorrente, nem é concorrente. Quando você inaugurar lá, a gente grava um Conexão 21 lá. Claro, vai ser uma honra. Prazer. Vai ser uma honra. Vai ser um prazer. Mas o Rio hoje ele é lindo, né? Você tem serra, você tem mar, você tem frio, você tem calor, você tem numa tudo cidade só. Então, são pontos cruciais ali para a gente entender aonde que é. E ao mesmo tempo você tem um centro muito próximo. 1h30 você está de qualquer lugar do Rio, né? No máximo ali campo você vai um pouco mais, mas é muito próximo. Xabi, olha só, a minha origem é o mundo de informática, o mundo de tecnologia, né? Sempre tive empresa nesse mundo, tal. E assim, eu costumo dizer que e todo mundo aqui no Rio fala assim, a vocação natural do Rio é educação. Vocação, eu usei esse discurso milhares de vezes. A vocação natural do Rio é a tecnologia, é o desenvolvimento. Mas no fundo, lá no final das contas, a vocação natural do Rio de Janeiro é o turismo. Porque a gente foi abençoado por Deus com isso aqui, né? Claro. É uma coisa maravilhosa. E se o turismo aqui no Rio está bem, né? E entenda a indústria do turismo, uma indústria ampla, né? Você está falando de hotel, você está falando de hotel de todos os portos, de todos os perfis, você está falando de restaurante, você está falando de casa de show, você está falando de teatro, e aí aquele turismo envolvido com a cultura. Isso tudo reboca o resto, porque isso é demandante, é isso que eu falo, gente, isso é demandante, isso é óbvio, entendeu? Isso vai rebocar logística, isso vai rebocar segurança, isso vai rebocar desenvolvimento tecnológico, que tem que atender. Então isso daí, o Rio de Janeiro, assim, acho que explora tão pouco, a turma do turismo vem aqui, eu chamo eles toda hora, eles repetem isso, e tem um movimento muito bacana hoje desse resgate, de ter essa bandeira. Sim. E assim, as nossas lideranças, independente de qualquer coisa, de que foco, tem que entender isso. Cara, a vocação natural é óbvia, é só você olhar o cartão postal, entendeu? Tá aí. Então fato. Isso é fantástico. Eu fico assim, maravilhado quando eu vejo assim, uma pessoa muito jovem como você está no início da sua trajetória aí, e empreendendo dessa forma, cara, isso é maravilhoso, é muito bacana, viu? Muito bacana. Acho que um ponto legal, né, é a discussão do turismo, né? A gente vai ter discussões mais políticas, a gente vai ter discussões mais técnicas. Claro. Mas no final, eu acho que quando a gente perceber que o turismo, principalmente no Brasil, ele pode ser visto como mais um produto comoditado, como uma commodity, a gente explode. Até o algodão doce que o cara vende a mais é porque vem alguém de fora. Vem alguém de fora para então comprar algodão doce ali na porta do cinema, na porta do hotel, ou na porta ou na praia. Exato. Onde no final você tendo uma estrutura sólida e transparente, é mais arrecadação para o estado, para o município. E assim, como você falou assim, o turismo não pode ser mais um, o turismo tem que ser o negócio. Exato. Assim, você olha para o Brasil, cara, assim, uma vez eu fiz uma palestra para um time internacional que estava vindo aqui para o Brasil, uns empresários. Eu estava explicando para eles, olha só, gente, esse país é um continente. E é um país muito diferente. A coisa que a gente tem em comum aqui é a língua. Mas se você for para o norte, você tem uma realidade. Se você for para o Nordeste, você tem uma outra realidade. Se você vier para para aqui para o Sudeste, Rio, São Paulo, Minas, é totalmente diferente, é muito urbano. Você vai para o Sul, é Nárnia, é um mundo completamente diferente. Então, assim, eu acho que essa pluralidade dá um charme aqui no Brasil e dá gera um potencial de turismo que, tipo assim, eu quero ir para a praia, tem. Eu quero ir para a serra, tem. Eu quero um negócio mais Europa, tem. Eu quero um negócio mais urbano, tem. Eu quero uma coisa mais ecoturismo, tem. Então, malandro, sabe, tá aí, né? Tá aí. E, ao mesmo tempo, a gente tem grandes escolas formadoras de grandes profissionais. Isso. Que tem uma galera muito fera. Tem. E quando a gente juntar ali, de fato, né, o empresariado com
com essas divisões de base, digamos assim, trazendo a nomenclatura do esporte, mas os formadores dos novos profissionais, a gente vai ter ali junto a hospitalidade, né? A gente vai ter uma formação mais sólida que de fato vai ter um encantamento a nível mundial. E ao mesmo tempo olhando para grandes estruturas. Aqui o bondinho, né? Agora com uma tirolesa. É isso aí. A gente começa a ter equipamentos. Gente que reclama da tirolesa, pelo amor de Deus. E aí eu acho que quando a gente olha números, né, de que o Museu do Louvre recebe mais turistas do que o nosso país, a gente tem que parar de olhar para uma tirolesa ou não e começar a olhar para coisas muito a figura mais maiores. ampla, né? Pô, é evidente isso. Então a gente precisa de qualidade nos equipamentos para começar a se comparar com grandes países, grandes potências que recebem muito mais turistas do que nós. E que, sinceramente, quando você olha para dentro do Brasil, não falta nada. Não falta nada. E o potencial é incrível. Exato. E assim, uma coisa assim, até por conta dessa pandemia, a gente acabou ficando mais forçado a viajar pelo Brasil, né? Então eu rodei bastante por aí. E vem aquele negócio assim, pô, esse negócio é tão bom que nem parece Brasil, né? É a coisa mais cruel de você falar. Mas, assim, é um elogio, mas é um elogio com um nível de crueldade enorme. Sim. Mas a verdade é essa, assim, sabe, você quer o nível internacional? O nível internacional está aqui, e assim, e não é aquele negócio, não, é Rio, é São Paulo, não, cara, é amplo. É Brasil. É amplo, é Brasil, e isso daí enfim. Eu me empolgo, você me desculpe aqui se eu atropelei, mas é verdade. Eu me empolgo, eu fico muito feliz. É triste que precisou de uma pandemia para o brasileiro conhecer mais o Brasil. O brasileiro conhecer mais o Mas Brasil. eu acho que de crise de oportunidades e dessas oportunidades começou a se falar mais de viagem pelo Brasil, né? A atual campanha Brasil com S, eu acho que é menos externalizar o nosso país e internalizar, né? O Brasil para o brasileiro. Não, você vê uma coisa, sim, fazendo comparação, porque os caras são cheios disso. Você olhar para os Estados Unidos, que é a indústria de turismo gigante, tem de tudo lá dentro. Cara, o americano, ele prioriza o quê? Turismo interno. Sim. Você ganha aqui, você gasta aqui, você gera economia aqui. Entendeu? Então, assim, eles priorizam, o americano gosta de viajar pelos Estados Unidos. Eu acho que é muito esse conceito, até que a Europa adotou. Hoje, o europeu, claro que não é dentro de um país, mas é dentro ali da comunidade, eles rodam muito por ali, e é isso que é essa estratégia no Brasil. O brasileiro conhecer o Brasil, entendeu? O brasileiro, caramba, sabe, conhecer o Sul, conhecer a Amazônia, conhecer, enfim, espalhar para conhecer o fora. Brasil. Conhecer o que, assim, não, tem obrigação de conhecer a Amazônia. Não, assim, eu particularmente, eu não curto esse tipo de ecoturismo, mas, cara, eu amo ir pro Sul, tá? Eu estava numa capacitação tem 2 semanas e tá aí tudo, né? Alguém comentou lá, poxa, eu tô vendendo muito Mickey e falta a gente vender mais ali, Porto Seguro. Cara, é incrível o desejo, mas também a capacidade e a programação do brasileiro. Poxa, ele conhece mais o Mickey, já viu mais o Mickey e não sabe aonde começou o país dele. Exatamente. Aonde tudo começou. É isso mesmo. E que é lindo, maravilhoso. Nada contra o Mickey, mas... Que é legal também. Que é legal, assim, tudo maravilhoso. Eu não posso nem mentir. Eu amo a Disney, já fui 3 mil vezes. Mas aprendi também, até por conta da pandemia, que eu era assim, tosco nesse sentido, férias eu vou pra Disney. Sim. Por conta da pandemia, a gente começa a conhecer outras coisas do nosso entorno e outras coisas mais amplas, mas próprio Brasil. E olha, gente, tem coisa muito bacana aí assim, com nível de atendimento espetacular. Sim. Grandes equipamentos, grandes produtos. Verdade. Olha, pessoal, aqui o mantra do Conexão é de que quando a conversa é boa, ela passa voando. E realmente aqui a conversa foi espetacular. Charbel, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter participado. Turma, tenho certeza que vocês gostaram também. Até a nossa próxima conexão. Você quer potencializar o seu e-commerce, você quer entrar no mercado de venda online, conheça a Simples Inovação. Nós somos um one-stop solution há mais de 10 anos no mercado, resolvendo problemas como os seus. O Quitandinha agora é Centro Cultural, um dos maiores do estado do Rio de Janeiro. Visite e aproveite uma programação variada. Exposições, música, teatro, cinema e muitas memórias sobre o lugar. E ainda tem o Que Bistrô, com seu cardápio criativo e tropical assinado pela chefe Andressa Cabral.
Venha viver essa experiência e se inspirar no Centro Cultural Sesc Quitandinha. Saiba mais em ccsq.org.br. Quem vê close não vê corre, né não? O caminho até a conquista profissional nem sempre é fácil. Você desvia aqui, ali, portas se fecham, tá ligado? Mas outras também se abrem. Ainda mais quando o Senac chega junto. Você aprende na prática em laboratórios completos, com instrutores experientes e uma tradição que precisa nem falar, né? Aqui só não tem rolê aleatório. Você escolhe o curso, você chega lá com o Senac. 45, 188, 731, 3.999, 4.000. 4.001. Seja no seu celular ou em mais de 4.000 pontos de atendimento, escolhemos estar mais perto para cooperar e prosperar juntos. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.